Olá, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? A todos nós, queridos alunos aí do quinto ano, a todos vocês, alunos do Brasil, um abraço do professor Rogério Melo, a todos vocês que estão aí conosco no estudo no período de quarentena. Eu mandei para vocês algumas atividades e essas atividades correspondem aos dias que nós estamos em casa. Hoje, a atividade proposta é a pesquisa sobre a criação do mundo em história, de acordo com o credo, a mitologia dos Tupi, Tupi-Guarani ou Tupi, que é o que geralmente aparece dentro das nossas pesquisas. Os Tupi não se usam mais agora na língua portuguesa. A etnia não se usa mais agora no plural, somente no singular. Então, eram os habitantes aqui da nossa região do Brasil, e eles tinham, né, antes da chegada dos portugueses, da nossa colonização, uma forma de crer também na criação do mundo, uma forma de crer também de como surgiu o homem, de como surgiu o mundo. Não podemos esquecer que, como estamos falando sobre a criação do mundo de várias formas, de várias crenças, nós precisamos também entender como se dá essa criação. Por isso eu vou basear aqui o texto, tanto do livro didático, o livro didático que nós usamos na escola é este aqui, ó, tá ao contrário para vocês, né? Porque estou de frente para a câmera, mas é este livro aqui, Aprender Juntos, quinto ano, Ciências, História e Geografia, da SM Editora. Só que eu quero utilizar aqui um texto do Brasil Escola, da nossa querida Ana Paula de Araújo, que também faz um trabalho excelente a respeito da criação e da mitologia, tá ok? Então, vai dizendo assim: todos os povos, em geral, eles têm a sua forma e a sua forma de querer, deixa eu só dar uma guardadinha aqui, da sua criação. Possui suas lendas, mitos e não poderia ser diferente com os habitantes do Brasil antes da colonização. Havia entre as diversas tribos muitos mitos, lendas e crendices, fatos que é interessante se estudar, pois explica muito do que se permanece na cultura e no folclore do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram até o Brasil, que houve aí a colonização brasileira, aqui no Brasil já havia, é claro, as tribos indígenas, e elas já tinham as suas formas de crença, as suas formas de crer, os seus casamentos, as suas formas de funerais, as suas defesas e assim por diante. Então, ela vai dizendo aqui, que aqui no Brasil respeitou-se muito dessas formas de crer. Havia entre as diversas tribos os mitos, as lendas, crendices, tipo do povo Tupi-Guarani. Acreditava que um Deus supremo chamava de Deus Trovão e o denominavam de Tupã. Os índios acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante as tempestades. Eles chamavam de Tupacinunga e seu reflexo luminoso de Tupamberaba, que é o relâmpago. Eles acreditavam que este era o deus da criação, o deus da luz, e sua morada seria o sol. Para eles, como eles trabalhavam aqui com os efeitos da natureza, eles trabalhavam assim somente com aquilo que eles viam dentro da natureza, então era muito comum eles acreditarem baseado dentro daquilo que eles viam. O que eles viam? Eles viam o Sol, que sempre foi a estrela mais próxima da Terra. Então, pela claridade, pela formosura, pelo tamanho, o Sol, para os Tupi-Guarani, era um astro supremo. Só que os trovões e os relâmpagos também causavam medo, justamente nesses índios, né? Não gosto de usar a palavra índio, que é uma palavra imposta. Eu gosto de usar a palavra silvícolas. Por que silvícolas? A palavra silvícolas é aquele morador da selva, é aquele habitante da selva. Índios, é claro, porque a expedição, ao acreditar que havia chegado na Índia, né, que era o caminho, a procura pelo caminho da Índia, então eles começaram a colocar alguns nomes que não existiam, e eles começaram inclusive a chamá-los de índios, o que
Eles entendem, até respeitam, não vão te chamar a atenção por causa disso, mas está errado. Eles eram silvícolas. Então, esses silvícolas, o que eles tinham? A selva. E o que eles acreditavam? Em tudo aquilo que os seus olhos viam, baseado dentro da natureza. Acreditavam também em um deus do sol, Guaraci, e uma deusa da lua, Jaci. O deus do sol seria o criador de todos os seres, devido ao sol ser importantes no processo biológico da natureza. E Jaci seria a rainha da noite e dos homens. A lenda, ela teria sido a esposa de Tupã. Além destes, havia crença em outros deuses tais como, não esqueçam que para os índios, eles usavam, a maioria deles, os silvícolas, né, não eram todos, não vamos nos ater em alguns outros povos, como povos que utilizavam o sol, os dias solares, mas vamos lembrar que muito das tribos, muitas das etnias, vamos assim dizer, eles usavam... O que é etnia? Etnia são aqueles povos silvícolas. Então, o Tupi-Guarani, Tupi-Guarani, o Yanomami, o Bororo, quem mais? Vamos... O Gês, já falei Yanomami, né? Os Yanomamis. Em Mato Grosso nós temos vários e vários desses povos silvícolas, e que as tribos, né, eles tentam se organizar, ou deram espaço ali no Xingu para que eles pudessem sobreviver, e que essas terras já entraram em discussões várias e várias vezes, mas são inúmeras, né? A Inhambi, Guarani, que são os Tupi-Guarani, o Bororo, Inhambiquara, quem mais? Enfim, diversas regiões do país, cada região existem aí as suas etnias e seus povos. Eles trabalhavam na maioria das vezes com calendário lunar. O calendário lunar é interessante porque através das fases da lua é onde eles tinham o seu calendário, tinham as suas previsões, até porque você pode perceber que dentro dos povos antigos, até hoje ainda existe aquelas crenças. Quais crenças? Em a lua, quando estiver cheia, se você fizer uma plantação, significa que as folhas se tornarão mais cheias. Quando é minguante, parece que a coisa fica feinha, minguada. Quando é nova, é diferente. Quando a lua é crescente, é sinal que o crescimento é diferenciado, é melhor ou não. Existem várias crenças, inclusive algumas pessoas até cortam o cabelo de acordo com a fase da lua, porque acreditam que o corte do cabelo também haverá uma grande interferência. Não estou dizendo que existe uma comprovação científica ou não, mas isso existe até os dias de hoje para alguns. E para eles, o calendário que eles tinham, os calendários de festas e organizações, eram baseados em calendários lunares, né? No calendário lunar, de acordo com as fases da lua. Continuando aí. Além destes, havia crença em outros deuses, tais como Anhum, que é o deus da música que tocava o sacro taré, Rudan, o deus do amor, e Tambatajá, um deus de amor protetor de todos os perigos. Tem até uma musiquinha antiga que cantam, né? Com este nome, Tambatajá, me faz feliz, Tambatajá. Era uma música, né, baseada neste deus do amor, este deus que tanto eles acreditavam que era o deus do amor. Caupé, a deusa da beleza. Caramuru, o deus dragão, era ele que ordenava as grandes ondas e revoltas dos oceanos. Polo, o deus dos ventos, que seria o mensageiro de Tupã. Sumá, deusa da agricultura. Jurará, a sua única deusa que podia entrar e sair livremente dos infernos, pois havia libertado o deus infernal. Ela teria sido castigada por Tupã e transformada em uma tartaruga. De qualquer forma, eles criam na vida após a morte e criam também em todas essas formas de Deus. É interessante que você vê que a associação com esses deuses, perto dos deuses gregos, deuses romanos, é bem parecida.
Além desses, havia diversos outros que até hoje são conhecidos figuras do folclore e das lendas brasileiras, como Caapora, deus guardião dos animais, Tiriricas, deusas do ódio, Pirarucu, que é deusa do mal. Essas tiriricas é interessante que até hoje, né, existe pai, existe mãe, que quando tá meio revoltado com o filho, fala, não fala muita coisa não, que eu já ando tiririca com você, já ando revoltado, ando com raiva, com ódio, né? Pirarucu, deus do mal que mora no fundo das águas, existe até um peixe, né, com este nome. Yara, deusa dos lagos. Curupira, o protetor das matas. Quem não lembra da lenda daquele menininho com as pernas, né, com os pezinhos invertidos, os pés ao contrário? Araci, deusa da aurora e das madrugadas. A maioria das crenças eram baseadas na observação da natureza e do céu. Os índios tinham astronomia própria e defendiam o tempo da colheita, a duração das marés, o tempo das chuvas, e através da observação dos céus criavam histórias. Também serviu para que os índios determinassem muitas regras a respeito de suas atividades de caça e agricultura. Observaram também fenômenos como as fases da lua e as estações do ano. Nós agora acabamos de entrar em uma estação do ano, que é a estação de outono. Então, as nossas estações, caso você esteja estudando, não sei qual é a tua série, qual é a sua formação, nós temos a outono, nós temos, acabamos de sair do verão, nós temos outono, nós temos inverno e depois nós temos a estação chamada primavera. São as 4 estações do ano. Então eles também tinham conhecimento e eles tinham de uma forma a sua forma, né, tinha de algum jeito a sua forma de acreditar e de saber quando mudava-se as estações do ano, que a estação do ano é importantíssimo para que se possa plantar e possa colher também. Existiam, consequentemente, diversas lendas ou mitos relacionados entre os deuses e a criação do mundo e o comportamento da natureza. Os índios procuravam explicar o que observavam através dessas lendas. Vejamos 3 delas. Índios pode usar a palavra silvícolas. Se você achar difícil, lembra da selva. Sil, S-I-L, V-I-L-C-O. Colas, C-O-L-A-S. Silvícolas, tá ok? Coloca o acentinho aí no segundo e silvícolas, tá legal? Aí vamos lá, vejamos 3 delas. O mito da criação. Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido à terra em um monte da região do Areguá, Paraguai, e deste local haveria criado tudo o que existe, os mares, florestas, animais, etc. E colocado as estrelas no céu. Para ele, o Criador Supremo é Tupã. Mito dos primeiros humanos. Os primeiros humanos criados por Tupã teriam sido Rupave, o pai dos novos, e Cipave, a mãe dos povos, e estes teriam dado origem a um grande número de filhos e de 3 filhos, chamados de Tumé, Arandu, que é o sábio, Marangato, o líder generoso, Japeuçá, mentiroso. Este último era ladrão e trapaceiro, e teria se suicidado. Porém, foi ressuscitado como um caranguejo. E desde então, todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás, como Japeuçá. O mito da criação da noite, segundo esta lenda, nas aldeias de todo o mundo era sempre dia, e os índios nunca paravam de caçar e as mulheres de limpar e cozinhar. O sol ia do leste ao oeste e depois fazia o caminho contrário, do oeste ao leste, sempre sem nunca desaparecer. Um dia, porém, quando Tupã havia saído para caçar, um homem tocou no frágil sol para saber como funciona. E o sol se quebrou em 1000 pedaços. A partir de então, as trevas reinaram nas aldeias. Tupã, então, inconformado, recriou o sol, mas este não voltava mais do oeste para o leste. Então Tupã criou a lua e as estrelas para iluminar
à noite, ok? Então, para os índios, é a forma, né, para os silvícolas que acreditam dessa forma, são, do Tupi-Guarani, é claro, a forma da criação do mundo, a forma da criação do dia e da noite. Para a nossa querida liçãozinha de casa, eu quero que vocês anotem duas perguntas básicas. Primeira pergunta, uma das perguntas que eu quero que vocês anotem aí agora, ok? Cite 3 deuses na qual os Tupi-Guarani acreditavam. Você vai citar o nome deste deus e qual era a sua função, o que ele fazia. Cite 3 deuses que os Tupi-Guarani acreditavam. Segundo, como era o mito da criação para os Tupi-Guarani? Como era o mito da criação para os Tupi-Guarani? Ou melhor dizendo, como se deu a criação do mundo, né? Como ocorreu a criação do mundo. Mas, da forma que eu coloquei, vocês já podem me responder, tá bom? Me respondam, tirem foto do caderno se for preciso, mandem para mim aí, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, grato, muito obrigado a todos vocês que têm feito do canal Humanas Hoje o seu canal informativo, o seu canal de aprendizado. Seja sempre bem-vindo, tá ok? Fico super grato, seja bem-vindo ao nosso canal, permaneça conosco. Acione o sininho que todas as vezes que tiver aula nova vai aparecer para vocês. Deixe um like se for preciso, mas não há essa necessidade, só se você quiser, tá bom? Mas do sininho eu vou pedir para vocês. Por quê? Porque se você acionar o seu sininho, automaticamente, todas as vezes que vier alguma aula, você estará aí conosco. Fique tranquilo, essa aula não é remunerada, eu não tenho nada do YouTube, o YouTube não me passa nada, não me paga nada, em hipótese nenhuma. É somente as aulas somente para aprendizado. Eu uso esse canal para ajudar no aprendizado de todos, tá legal? Foi um prazer, tchau, tchau. Professor Rogério Melo com vocês. Abraços, até a próxima.